alegria estar aqui junto com vocês, que Jesus nos envolva nessa vibração de amor e fraternidade, para a gente fazer uma reflexão sobre a importância de nós levarmos as nossas crianças, os nossos jovens, a entrarem para o caminho do bem através do Evangelho de Jesus. De alguma forma, nós convivemos com crianças, né? Tanto como tios, como avós, né? Como pais e mães, principalmente. Então, a importância de nós refletirmos sobre isso, nós sabermos a importância dessa fase infantil do espírito, porque não é à toa que o espírito passa por essa fase da infância. Tem aí os motivos nas leis divinas. E a espiritualidade, através do livro dos Espíritos, nos explica perfeitamente sobre isso. E nós também, não só por estarmos junto com crianças e adolescentes, jovens, dentro da nossa família, através do nosso convívio, nós passamos e iremos passar por muitas experiências ainda nessa fase infantil. Para nós começarmos a nossa reflexão, nós vamos começar a entender o que significa essa fase infantil para o espírito. Por que ele passa por essa fase da infância, dessa pureza da infância? É um momento ali, vamos dizer, de repouso para o espírito. É um momento ali que, vamos dizer, em palavras mais fáceis de entendimento, que Deus nos dá ali uma página em branco, um momento de página em branco. Mas para quê? Por quê? Para termos uma oportunidade de renovação, de uma nova personalidade, um momento ali também que os pais têm a oportunidade desse momento o momento da infância, que a criança está ali junto com nós, convivendo nesse período da infância, ele está no período latente, vamos dizer, todas as suas tendências, todas as suas dificuldades, todos os seus vícios estão em estado latente nesse momento. E aí é um momento propício para nós pais renovarmos uma nova personalidade e podermos incutirmos nessa criança um momento ali de incutirmos o Evangelho de Jesus, um momento de incutirmos uma nova moral nessa criança, que é através do nosso exemplo e principalmente com o Evangelho ali de Jesus, né? E por que também que o Espírito está nesse momento ali? Os órgãos estão ali em desenvolvimento, a intelectualidade está ali limitada, então ele está realmente num estado, num período de repouso, num período latente, de todas as suas tendências, personalidades, dificuldades estão ali adormecidas. Ele realmente está ali como uma criança, né? No momento que nós, em espíritos, nós não temos o acesso aí aos nossos erros, às nossas experiências anteriores, nós não temos esse acesso às dificuldades, aos erros, nós não temos cobrança, nós não temos culpas. Então, é um momento propício, exatamente nesse momento, que é o momento ali de nós estarmos orientando as nossas crianças, né? Cuidando, levando ele, mostrando um novo caminho, mostrando uma nova oportunidade de crescimento no caminho do bem, do amor, mostrando ali essa oportunidade de levarmos, ter essa importância de levar a criança para uma evangelização, para conhecer o Evangelho de Jesus, ter acesso às leis divinas,
para que essa criança cresça um adulto com o conhecimento e a fortaleza de poder ter a tranquilidade de passar no período adulto mais forte e não ter tanta dificuldade de passar pelas provas, pelas dificuldades que a vida nos impõe. E principalmente também, né, sentir ali o amparo de Jesus nessa dificuldade que ele terá no seu caminho, no período do seu progresso de adulto ali. E o Evangelho de Jesus, ele vem dando esse amparo, esse caminho, esse futuro adulto, no momento dele de adulto, né? É um momento dele sentir essa fortaleza, esse amparo, e não ter ali a dificuldade de passar pelos momentos de dificuldade, pelas provas e as expiações. Essa fase, o espírito se encontra, vamos dizer, maleável a uma nova renovação, é maleável a uma nova oportunidade de embutirmos aí toda essa moral, essa educação, né, esse momento de termos ali, mostrar para essa criança, mostrar o Evangelho de Jesus para que ela tenha essa fortaleza e não tenha essa dificuldade futura. Nessa fase aí, nós conseguimos então embutir essa nova personalidade, embutir uma nova moral para que essa criança cresça com mais luz e não traga as novas sombras, não propondo essas sombras que vêm do passado, né? Não tem essa preponderância pelas sombras do passado, que vai vir a fluir devagar, lentamente, né? Vai vindo devagarzinho, lentamente, em fragmentos, vai retornando aí esse antigo ser, esse antigo eu dele vai voltando devagar. É onde vai vir então as dificuldades aí, né? Na questão 385 do Livro dos Espíritos, nos fala sobre esse momento da criança. De onde vem, né, essa afeição, de onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo estranho sempre pela criança, né, tá ali. As crianças são seres que Deus envia novas existências para não lhe impor uma severidade muito grande, lhe dá todo o toque para lhes impor, lhe dá todo o toque da inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência dos seus atos. Essa consciência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não é a imagem do que deveriam ser, principalmente, né, sobre elas que real a pena. Então, o que está falando aqui no Livro dos Espíritos, né? Que é uma fase que facilita, então, esse momento, essa doçura que a criança tem, que nos facilita de embutir esses novos valores, né, essa nova renovação aí de personalidade que nós temos aí, né? E como a criança, então, ela não tem acesso aí à sua personalidade, não tem acesso aí, né, às suas vidas passadas, os pais, então, eles têm o dever de estar trabalhando, de estar orientando e auxiliando essa criança. Então, por isso, é uma grande responsabilidade dos pais nesse período aí. É uma responsabilidade, uma missão para os pais, de grande importância aí, para esse espírito, né, que está ali junto dessa família naquele momento. Então, essa fase infantil, ela é fundamental para o espírito, de muita, muita importância para o espírito, né? Porque antes das tendências anteriores retornarem, o espírito está tendo uma oportunidade de renovação,
de novos conhecimentos, de novos valores a serem embutidos ali junto com os pais. Quando ele estiver ali mais maduro, como eu já disse, ele terá mais fortaleza, mais confiança de enfrentar os desafios aí que a vida vai impondo através das provas e das expiações aí, né? E aí quando ele chegar nessa fase, já na adolescência, nós já vamos ter trabalhado essa nova personalidade aí desse espírito. E ali então ele terá dois valores, apesar, né? O seu antigo valor, os seus antigos valores, as suas antigas tendências, e um novo valor aí que foi embutido nesse espírito, nessa criança. O espírito terá melhores condições aí de percorrer o caminho, né, de conviver bem com o seu próximo, né, através das leis divinas, através do Evangelho de Jesus, que é o amor ao próximo, a caridade, a boa convivência com o próximo ali, né? E esse aspecto inocente de pureza também não é um acaso, né? Deus também, pelas suas leis, impõe esse aspecto de pureza, geralmente por dois motivos. O primeiro, que a pureza da criança nos obriga a dar uma maior atenção a ela, né? A uma maior proteção a essa criança, dá mais amor, ela nos cobra mais amor através da sua pureza, da sua inocência, nos cobra mais atenção, porque se essa criança não tivesse esse aspecto de pureza, esse aspecto de doçura, nós, como espíritos imperfeitos, através do nosso egoísmo, né, das nossas obrigações, dos nossos compromissos, não daria tanta atenção assim para essa criança. E também pelo motivo, também se essa criança não tivesse esse aspecto de pureza, de doçura, já trouxesse no seu semblante a sua verdadeira, antiga personalidade, o reflexo do semblante já trouxesse, nós também não conseguiríamos dar tanta atenção, dar mais amor que elas nos cobram, tanto carinho e proteção assim. Porque normalmente, geralmente, nós nos reunimos ali para podermos repararmos os nossos erros, os nossos erros, as nossas escolhas que vindas do passado através do âmbito familiar. Então estamos ali reunidos para poder refazer, aprender a nos amar, a nos perdoar. Então, se essa criança não trouxesse esse semblante de pureza, de doçura, e já trouxesse nela esse semblante daquele espírito já que vem já com semblante, com todo o seu eu antigo, sua personalidade vinda já do passado, poderia ser um inimigo nosso do passado, que estamos ali para nos refazer, para nos aprendermos a amar, a nos perdoarmos. Nós não conseguiríamos tanto dar essa atenção e esse amor para essa criança, né? Então, nós como espíritas, nós temos que ter essa consciência, né? E esse é um dos motivos dessa pureza, desse semblante infantil e doce que essa criança traz, né? E nós não devemos esquecer que nós estamos aqui junto no nosso grupo familiar, que são os nossos próximos mais próximos, a nossa primeira escola, exatamente para crescermos juntos, para aprendermos juntos, para nos reabilitarmos, aprendendo uns com os outros dentro da nossa casa, né? Porque aí é assim, primeiramente é dentro da nossa casa e vamos estendendo e mais, né? Através da nossa grande família universal, vamos estendendo mais esse amor aí. Mas é dentro da nossa casa, dentro do nosso meio familiar, que nós estamos ali aprendendo mais e refazendo aí nossos erros, né, as nossas dificuldades aí. Então, por isso essa é a importância da inocência, dessa pureza da criança aí. Então, na medida que a criança ela vai
os seus órgãos vão crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? A intelectualidade está ali limitada, mas vai desenvolvendo aos poucos, lentamente, em fragmentos. Pouco a pouco o seu eu antigo, o seu antigo eu vai retornando também. Devagarzinho vai aflorando a sua antiga personalidade, vai retornando devagar, aos poucos. Então, quando chega ali na adolescência, as suas antigas tendências, a sua antiga personalidade ali, ela vem e chega. Aí na adolescência ali é o ápice já, né, desse retorno aí do seu antigo eu, da sua antiga personalidade. Então, é aonde vem o quê? A fase dos conflitos. A fase dos conflitos é exatamente nessa fase. Porque todos os seus medos, todas as suas dificuldades, todos os seus medos, a sua dificuldade de lidar, né, com ele mesmo, vai retornar e vai vir aí essa fase tão difícil que é a fase da adolescência. É aonde que nós vemos tantos jovens aí desistir de viver e cometer o suicídio. O suicídio na fase da adolescência é muito grande. Nós vemos muitos casos aí de suicídio, porque eles não têm aí essa fortaleza de lidar com essas situações que retornam aí, né? Que são as dificuldades de lidar com as situações difíceis, de lidar, não saber lidar consigo mesmo, com as suas dificuldades, com seus vícios, com seus medos, com as suas antigas tendências. Então, se o jovem ele não tem aquela base inicial ali na infância, se ele não tem ali aquela base moral, principalmente através de uma religião, não importa a religião, né? Mas com o Evangelho de Jesus e também com aquilo que os pais, né, mostram para ele, através do seu convívio ali, né, do seu exemplo. Se ele não tiver uma base ali, muito desses jovens, desses adolescentes, não conseguem continuar aí e desistem de viver. Então, olha essa importância dessa base, de trazer essa base, de dar essa base para a criança no período da infância. Porque quando voltam, quando retornam, tudo, as suas tendências, sua personalidade, já é mais difícil da gente reverter, da gente embutir, da gente ter aquele momento maleável de embutir uma nova personalidade e uma nova moral, e uma moral adequada para esse adolescente. Já não é mais tão fácil nesse momento aí, né? Então, nós temos que entender que os nossos filhos, as nossas crianças são espíritos comprometidos com as leis de Deus. E a Terra, nós sabemos, ela é um planeta que está aqui para reabilitar, né, esses espíritos comprometidos com as leis de Deus. E nós temos que ter essa consciência que os nossos filhos, nossas crianças, eles são espíritos comprometidos também, cheios de defeitos, cheios de erros, cheios de vícios. São espíritos ali que vêm para se reabilitar. E nós estamos tendo a oportunidade ali, essa missão de estar auxiliando essa criança nesse momento propício que Deus nos dá, que é esse período latente, esse período ali de adormecimento do seu eu ali. Então, essa é a importância de nós estarmos embutindo aí esses valores, né, nesse momento aí. A evangelização, a educação através do Evangelho de Jesus, nós temos que ter esse conhecimento dessa grande importância. É tão importante, tão mais importante do que para nós adultos. E nós aqui, como evangelizadores, nós temos esse conhecimento e nós trabalhamos exatamente essa importância de estar aí levando a criança a conhecer o Evangelho de Jesus, as leis divinas.
e nós sabemos dessa importância, tanto das casas espíritas, os templos espíritas, já inicia esse trabalho a partir dos 3, 4 anos. Aqui no Joana d'Arc nós já começamos na fase maternal, né? Mas a importância dessa criança estar vindo já a trabalhar com o Evangelho de Jesus, a conhecer o Evangelho de Jesus, é importante a partir dos 3 a 4 anos de idade. Já é um período assim, de extrema importância dessa criança já estar conhecendo aí o Evangelho, né? E aprendendo sobre as leis de Deus, tendo conhecimento dessas leis divinas aí. Então, é uma reflexão aí que nós temos aí de estar ali trabalhando, né? E não deixarmos aí dessa importância de estar embutindo aí, né, o conhecimento das leis do Evangelho de Jesus. Será que é importante a criança, deixar a criança escolher o seu credo, vamos dizer, né, a sua religião futura? Eu, como evangelizadora, eu escuto muitos pais dizerem assim, eu vou deixar meu filho crescer, para quando ele estiver na fase adulta, ele escolher a religião que ele quer. Eu não vou forçar. Porque, como nós espíritas sabemos, né, através da doutrina espírita, toda religião ela leva ao Pai. Mas a doutrina espírita nos dá uma base mais fortalecida sobre isso. Mas, se essa criança não tiver essa base, e quando ela chegar a ser um adulto, será que ela vai realmente ter essa oportunidade de escolher o seu credo e poder ter uma vida aí fortalecida? Então, eu como evangelizadora, eu aconselho assim, né, a já estar forçando, vamos dizer, com amor, já assim a criança acompanhar os pais naquela religião que ele escolheu. É chegar na criança e conversar com a criança, falar, meu filho, vamos, acompanha o papai, acompanha a mamãe, né? Pode ser que você não concorde com tudo que você vai ouvir e aprender ali, mas tenta absorver algo de bom, né? Para quando você chegar na fase adulta, você poder andar com as suas próprias pernas, você tá mais fortalecido, né? Poder estar aí com mais confiança, né? De poder enfrentar aí os desafios que a vida, né, nos dá aí, né? Então, meus amigos, nós como pais, nós nos preocupamos muito com a intelectualidade, no futuro profissional do filho, nós nos preocupamos muito. Nós estamos ali preocupados em saber qual a profissão futura nosso filho vai ter, um profissional que ele vai seguir, né? Mas esquecemos do aspecto moral. Muitos de nós esquecemos desse aspecto moral. Porque nós temos que lembrar que a intelectualidade é muito importante. Aqui no planeta, aqui na Terra, na fase material que nós estamos vivendo, na fase da matéria, nos exige muito isso, né? Um profissional bom, tá aí com conhecimento intelectual, mas quando vir as dificuldades, o desespero, não vai ser isso que vai salvar, que vai nos salvar. Então, nós temos que saber que é a moral através do Evangelho de Jesus que vai dar força, que vai salvar aquele adulto no momento de dificuldade e desespero ali. Então, nós temos que saber, lembrar que só Jesus com seu Evangelho, nos salva e nos dá essa fortaleza. Jesus é a maior e a melhor profilaxia que nós temos aí nesse momento de desespero aí. Porque a criança, o adulto que tem o Evangelho ali de Jesus, conhecimento de Jesus nos momentos de desafio, vai ter mais, vamos dizer, dificuldades em não entrar no momento ali de erro, vai ter mais confiança em não entrar no momento no uso das drogas, da bebida, do aborto, do suicídio,
Então a criança com a base e quando ele chegar nessa fase adulta, ele vai ter ali essa fortaleza e não vai conseguir desviar do caminho das leis de Deus e poder entrar nesse momento ali, dessa dificuldade de cometer um erro, né, através desses aspectos, né, de suicídio, de droga. Então é muito importante nós refletirmos aí sobre isso, né? Nós temos que também entendermos que não podemos deixar que a criança chegue na fase da adolescência para nós estarmos aí, né, forçando e tentando embutir, né, essa moral nessa adolescente. Porque, como eu já disse, já fica mais complicado aí de nós embutirmos, né, esse aspecto moral aí através do Evangelho de Jesus. No momento de turbulência ali, quando nós estamos muito turbulentados ali com os nossos trabalhos, com os nossos compromissos, até com os nossos egoísmos mesmo, nós não conseguimos nem conversar com os nossos filhos, né? Olha também como que nós, como espíritos imperfeitos que somos, e através dos nossos egoísmos, nossas dificuldades, através dos nossos compromissos, a gente esquece até de dar atenção que essa criança precisa em algum momento, de conversar com aquela criança, saber como que ela está passando, se ela está passando por algum momento de dificuldade, se ela está precisando de alguma coisa, se ela passou por algum tormento, por alguma coisa que está deixando ela ali, né, com dificuldade. Nós não damos a atenção que essa criança necessita. Através dos nossos compromissos, dos nossos egoísmos, nós esquecemos de dar essa atenção, né, para a criança. Muitas das vezes também, nós transferimos essa responsabilidade para outros, criar os nossos filhos. Nós cobramos da escola a educação dos nossos filhos. Deixamos que os nossos filhos também fiquem à mercê ali das redes sociais. Às vezes, quando a gente quer ali um momento de sossego, né, para a criança dar um momento de sossego, a gente já deixa o celular ou ali, né, ele ficar na rede social. Fica aí, meu filho, fica aí com o seu celular, papai agora está ocupado, mamãe está ocupado, vai brincar com o seu celular. Então, nós não damos essa atenção que os nossos filhos, né, exigem de nós, necessitam de nós, através da conversa, da atenção. No Livro dos Espíritos, como eu disse, na questão 582, está ali também falando sobre essa responsabilidade que os pais têm. Pode a paternidade ser considerada uma missão? Está lá aqui, ó. É sem dúvida uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa sua responsabilidade diante do futuro. Então, olha a responsabilidade aí dos pais, né? Está ali no Livro dos Espíritos aí, essa responsabilidade de orientar, de educar, né? De dar o devido educação moral. É uma missão muito grande aí para os pais, né? Então, nós não somos responsáveis só por nós. O outro que está ali também necessita de nós, porque nós crescemos através do outro, nós evoluímos através do outro. Então, ali essa criança é de uma grande responsabilidade ali, né? Então, nós estamos aqui para crescer e aprendermos junto ali com o outro. Então, e quando nós, pais, não damos essa educação, essa orientação para essa criança no momento da infância, muitos voltam ao plano espiritual como pais falidos, pais que faliram, porque não atenderam a essa responsabilidade, essa missão
como pais ali de responsabilidade com essa criança, não deu atenção, não deu ali a educação moral, né? O exemplo também, não só falando, mas exemplo dentro do lar. Então voltam como pais falidos. É onde nós vemos o quê? Muitos pais que não conseguem ter filhos, a falta de amor que nós vemos dos filhos com os pais, de compreensão com os pais, nós vemos muito. Porque isso são reflexo de escolhas anteriores do passado, escolhas que nós fizemos, né, erradas no passado. Então isso já é um reflexo ali que vem trazendo aí, né? Então essa dificuldade às vezes que muitos pais têm de não terem filhos é para estar aí resgatando um erro ali, uma escolha equivocada no âmbito familiar. Então ele já vem aí com esse momento ali de valorizar a paternidade, a maternidade, que esses pais não tiveram ali em outras experiências, né? Então é um momento ali de valorizar esse compromisso que esses pais não tiveram ali e no momento anterior, né, como pais e mães que não tiveram. Então, é um reflexo aí vindo do passado, né, também. E na questão também 583 do Livro dos Espíritos, também fala que quando os pais ali fazem de tudo para essa criança, dá educação moral, intelectual, dá todo o amor, todo o cuidado, toda a orientação para aquela criança, e mesmo assim, né, através do exemplo, e mesmo assim, essa criança futuramente se torna um adulto e transvia ali o seu caminho, né? Vai para o caminho do erro. Será que esses pais também serão responsabilizados? Então, no Livro dos Espíritos falam que não. Está ali na questão 583, nós vamos ler aqui agora. Se uma criança se torna má, apesar dos cuidados de seus pais, eles são responsáveis, serão responsáveis? Então, se essa criança ela se desviou do caminho do bem, né, e foi para o caminho do erro, com todo o cuidado, toda a orientação, toda a educação moral e intelectual que os pais deu, todo o exemplo que o pai e a mãe deu, e assim ele transvia, então aqui fala, não serão responsabilizados. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é difícil, maior será o mérito se conseguirem desviarem do caminho do mal. Então, quanto mais trabalho essa criança dá para os pais, a maior dificuldade que os pais têm, então maior será aí o sucesso do pai, né? Será maior aí o âmbito de sucesso de ter levado essa criança para o caminho do bem. E nós temos que lembrar também que nenhum bem que nós fazemos, nenhuma caridade fica em vão. Mesmo que essa criança se torne um adulto ali, que vai para o caminho do erro, e nós sabemos que nós fizemos de tudo, e mesmo assim se transvia, nós temos que lembrar que nenhum bem, nenhuma caridade fica em vão. Tudo é ali aproveitado no momento certo, né? Então, o que acontece aí? No plano espiritual, quando aquela criança que teve todo o cuidado, todo o amparo, toda a orientação dos pais, ao retornar para o plano espiritual, aí já é o contrário, né? Porque aí quando a consciência ali se dilatar, que não tiver mais com as dificuldades da matéria, a consciência se dilata naquele momento ali, né? Que a verdadeira, o despertar verdadeiro ali acontece, vai vir então o momento de reflexão desse espírito. E aí esse espírito que teve todo o carinho, todo o cuidado, toda a orientação dos pais, às vezes, em algum momento, com certeza, não vou dizer às vezes, mas ele vai pedir para retornar e poder dar tudo aquilo de
volta que ele recebeu e não soube valorizar. É aonde nós vemos muitas ali que se dedicam integralmente ali a cuidar dos pais, a cuidar do outro, né? Se dedica a sua vida a cuidar do outro. Às vezes foi um pedido que fez para poder estar ali, né? Devolvendo todo aquele amor que ele não soube dar numa experiência anterior. Então ele se dedica toda a sua vida ali ao cuidado do pai ou daquele irmão que está ali junto dele, que pode ter sido um pai ou uma mãe em outras experiências. Então, nós podemos ter aí essa reflexão que nem o mal, então, que nem um bem, melhor dizendo, né? Nem o bem, nenhuma caridade fica em vão. Tudo fica ali registrado e em algum momento vai ser refletido aí, né? Com esse espírito aí. Nós também temos que lembrar, esse espírito, quando ele chega na fase adulta, no momento ali da dificuldade, que ele vai ter o quê? Um momento de poder lidar com o seu eu, saber se entender, saber se ver, saber lidar com as suas dificuldades, né? E também ali de ter a fortaleza, né, dos desafios da vida. E no momento também que nós podemos ver que a criança ali, quando chega na fase da adolescência, que é o ápice ali dos conflitos, é onde que nós vemos que tudo que está ali retornando, é um momento ali da gente ver que nós precisamos dar mais um apoio, uma atenção maior, né, para que nenhum mal possa vir ali a ser cometido, né, essa criança possa se desviar ali nesse momento do caminho, né, do bem e das leis divinas. Temos também uma passagem ali, numa palestra que eu assisti de Rossan, do Klinger, que ele fala muito ali dessa importância, né, da gente impor ali a criança a base ali do Evangelho. Numa das suas palestras, né, ele conta de uma senhora que fala que quando ela tem um filho, ela teve um filho, esse filho já na fase adulta, já está adulto, né? E ela conta que quando ele era criança, ela obrigava ele a ir às aulinhas de evangelização. E então, em algum momento ali, ela, ouvindo a palestra do Rossan, ali, Klinger, ela lembrou desses momentos que ela obrigava o filho a ir para a aulinha de evangelização, né? E aí ela pergunta para o filho: meu filho, você tem raiva da mamãe tá te obrigado quando criança a participar das aulas de evangelização? De eu ter te obrigado, tantas brigas que nós tivemos para poder te levar nessas aulinhas, né? E aonde que ele fala: mãe, eu, com tudo que eu aprendi, com a senhora, com as aulas que eu tive nesse momento, eu sou uma pessoa difícil. Em vários momentos eu vou te dizer, eu pensei em desistir de viver, eu pensei em desistir da minha vida. Então, minha mãe, eu te agradeço muito, muito por ter me obrigado aí a ter me levado nessas aulas, porque é onde que, quando eu tenho esses momentos aí de desistir, eu lembro da professora falando do umbral, né? O que acontece conosco quando a gente encerramos a nossa própria vida? O que acontece? Eu lembro dela falar desse momento do umbral aí. Então eu fico aí, né, preocupado, né, e desisto de praticar todo esse mal aí da minha vida, da minha própria vida, né? Então, meus queridos irmãos, é onde nós temos que ter aí essa consciência, essa importância, né, de embutir o Evangelho, de levar as nossas crianças a ter o conhecimento das leis divinas, nesse momento, nessa fase infantil que ela se encontra, né? Então, nós temos aí essa oportunidade aí, essa missão, né, de estar aí cuidando nesse momento, dando a orientação, dando
a educação, levando a criança ao conhecimento do Evangelho de Jesus, para que no futuro ela tenha essa fortaleza, possa saber lidar aí com seus erros, com suas dificuldades, com seus vícios, né? E ter essa fortaleza aí, que é o Evangelho de Jesus. Então eu trouxe também aí, preparei para vocês, um poema, que é o poema A Infância. A infância é um estado de transição, recomeço ao espírito, nova ocasião de levar a vida nobre ao coração e reformar a sua imperfeição. Com o adormecimento de tendências, pode adquirir elevadas experiências, pois fica brando e maleável a sugestão até que a idade amadureça essa razão. Na infância, o espírito é de fato criança, a solicitar dos pais cuidadosa liderança, não só no aprimorar da personalidade, mas também na conquista da religiosidade. E na adolescência, o cuidado continua, pois a antiga personalidade se insinua, trazendo consigo hábitos infelizes e convidando o jovem a novos deslizes. Por isso, a importância da evangelização, que trabalha desde a infância a espiritualização. Seus frutos serão colhidos e na adolescência, com jovens tornando-se homens de excelência. Quando a personalidade é construída no amor, trará sempre consigo bom caráter e primor. E aos pais que receberem essa missão, cuidem dela com bastante atenção, não perdendo esse precioso tempo com frivolidades e passatempo. Nossos filhos precisam do amado Mestre, em benefício da experiência terrestre. O Cristo é o melhor remédio contra o aborto, o suicídio, as drogas e todo o desconforto. E se nossos filhos conhecerem Jesus, serão com Ele um espírito de luz. Então, que essa reflexão possa chegar nos corações de vocês e através desse momento nós darmos mais atenção a essa importância do Evangelho do Cristo para nossas crianças nesse período infantil que elas se encontram, nesse período de adormecimento que Deus dá através dessa oportunidade aí de nós estarmos renovando essa nova personalidade, embutindo essa moral do Cristo. Então, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos, então, através dessa reflexão, estar mais atento aí com os nossos filhos, com as nossas crianças, junto de nós, dentro dos nossos lares, junto com nossos familiares. Né? Que Jesus nos abençoe e